I ever tell you what the definition of insanity is? Insanity is doing the exact same fucking thing over and over again, expecting shit to change. O final de Kami-sama ni Natahi é a porcaria que todos esperávamos. Eu poderia fazer uma lista com todos os meus problemas com Jun Maeda. O autor de Air, Canon, Clannad, Angel Beats, Charlotte e Kami-sama. Eu poderia avaliar Kami-sama como um todo, mesmo que seja claro a direção do anime desde o princípio. Mas eu prefiro focar simplesmente no final. É absolutamente surpreendente como Kami-sama flopou. Teve até um pouco de hype inicial, mas eventualmente todo mundo parou de falar sobre o anime. O backlash foi tão grande no Japão que Jun Maeda sumiu de suas redes sociais e qualquer contato que ele tinha com um de seus colegas, o que na verdade é meio perturbador. E até tem algumas ideias nobres em Kami-sama, como você ter um personagem com uma síndrome fictícia e até mesmo ela ser acolhida por outra família. Não é todo dia, senão nunca, que você vê um autor de anime tratando desses temas. Há alguns momentos e piadas excelentes nesses 12 episódios, mas no fim das contas sabemos que esses são apenas conceitos interessantes jogados sem planejamento na esperança de funcionarem para tirarem algumas lágrimas baratas de você. Novamente, eu não estou falando do anime sobre o todo, então se você adorou o episódio do restaurante, que bom pra você, só que até mesmo os pontos positivos que ele tinha acabam sendo desperdiçados com o seu final. Grande parte disso é devido às duas limitações que Jun Maeda sempre teve como escritor. Eu adoro Angel Beats e eu adoro Clannad. Eu detesto Canon e Charlotte, mas o que todos eles têm em comum é que ninguém mais aguenta essa estrutura de história que o Jun Maeda sempre usou e que nasceu com prazo de validade. Protagonista genérico conhece menina principal, vai fazendo amigos e tendo um slice of life com eles, até chegar 2/3 do anime e ter um plot twist de que a menina principal tem uma doença ou alguma coisa assim, então fica 4 episódios de feels. Todo mundo chorando e sofrendo, até o protagonista declarar seu amor. E depois disso, os dois personagens ficam com um trauma pra vida inteira. A segunda limitação é que todo o material original feito por Jun Maeda, seja Angel Beats, Charlotte ou Kami-sama ni Natahi, todos eles têm história rushada. É comum conceitos que só são mencionados e nunca mais resgatados devido a PA Works não querer dar 24 episódios pro cara trabalhar, ou seja lá qual bode expiatório você quiser usar da vez. Provavelmente se não gastássemos tempo com personagens inúteis, como o mandatório melhor amigo brother do protagonista e com a atriz pornô, talvez teríamos tempo pra desenvolver o que realmente importa. Até mesmo os personagens secundários de Angel Beats e Charlotte eram personagens de verdade. Alguns até mais carismáticos que os principais. Kami-sama é tão fraco em personagens secundários que tem que pegar 2 figurantes pra fazer parte do episódio do filme. É ridículo. Particularmente acho irônico que Rewrite, que é a cópia descarada do estilo de Jun Maeda, feito pelos seus ex-colegas lá na Key, consegue ser menos grudado com essas limitações do que o original. Quando a cópia consegue notar os seus erros e você não, tem algo extremamente errado com a sua fórmula. Entretanto, não são essas duas limitações de Jun Maeda que destruíram mais um projeto dele. Elas com certeza contribuíram, e bastante, mas mesmo que partíssemos do pressuposto de que essas duas restrições não atrapalham em nada na qualidade do trabalho dele, como Jun Maeda consegue errar na própria fórmula que ele mesmo criou, é uma proeza que faz Masami Kurumada parecer um autor competente. Como você consegue ficar mais da metade do anime focando no protagonista Yota, indo atrás da sua amiga de infância Izanami, na qual ele é apaixonado, e simplesmente jogar tudo no lixo quando é revelado o plot twist da Hina ter uma síndrome e ela só conseguir viver graças a um chip de computador. Não só isso, como você aleatoriamente decide que a Hina sempre amou o Yota e que agora Yota vai passar pelo absolutamente emocionante clichê de notar que quem ele amava era a pessoa que sempre o ajudou. Já é ruim o bastante que dessa vez sequer houve uma tentativa de reverter as expectativas do telespectador, pois a Hina fala no começo do anime que tem 30 dias pro mundo acabar. 30 dias, uma garota estranha surge do nada, é quase como se uma privada conseguisse ligar esses pontos imediatamente. E além de ser óbvio, por algum motivo temos implicações de pedofilia aqui. Pra mim isso não seria um problema desde que não tivesse surgido do nada e tivesse algum desenvolvimento ou ideia por trás, e não houve sequer levantamento desse assunto. Seria até melhor se isso só estivesse aqui por algum fetiche
do cara. Só que claramente também não é isso. Sejamos honestos, os roteiristas realmente queriam que a menina tivesse uns 9 anos. Para que quando tivesse o plot twist dela ser doente, isso ficasse mais impactante. Afinal, não é nem um pouco manipulador que essa tragédia tenha acontecido coincidentemente com uma criança. A sensação é que estavam tão focados em fazer o final o mais manipulador possível que ninguém da produção notou que estariam se colocando contra a parede quando todos esses pontos se ligassem no final, fazendo com que o anime tenha implicações à pedofilia, que jamais deveriam estar aqui. Eu ficaria surpreso se não tivesse sido essa linha de raciocínio. E é tão não intencionalmente trágico e hilário que eu amo cada parte disso, pois as consequências dessa incompetência são enormes. Jun Maeda sempre sacrificou coerência em troca de suas lágrimas. Até mesmo no melhor episódio, que é o da mãe da Izanami, você tem artifícios baixos, como os nossos heróis se passando pela mãe dela. E isso porque esse é o ponto alto desse anime. E eu adoro a Izanami. Lá no internato da Hina, contamos com um personagem cujo único propósito é, obviamente, ser a mais grossa possível com o Yota. Não que ela esteja completamente errada, afinal o cara fica repetindo por 3 episódios seguidos as ações que todo mundo diz que vão assustar a Hina, mas a falta de paciência dela com o Yota é a única personalidade dela. E, independentemente da falta de paciência, não é como se isso fosse uma grande barreira pro Yota, afinal... Toda vez que ele faz alguma cagada, ele pede só mais uma chance de falar com a Hina e sempre recebe. O maior potencial desperdiçado é o pai da Hina. Temos um episódio inteiro focado em saber por que o pai abandonou ela. Porém, até ali fica no ar o motivo, pois o plot twist ainda não aconteceu. Só que depois do plot twist, depois de nós compreendermos o motivo do pai dela, o grande Yota só se lembra das palavras do pai da Hina uma vez. Qual é a utilidade desse contexto todo? Isso volta para o problema de pacing que Angel Beats e Charlotte tiveram. De certa forma, Kami-sama não tem tanto esse problema, pois não existe uma direção clara para a maioria dos personagens, já que eles são completamente inúteis. Mas esse é um dos únicos momentos que é óbvio que deveria ter tido mais episódios sobre esse personagem, ou ser um conceito dropado de uma vez. Imagine se durante esse arco do internato tivesse o Yota encontrando o pai da Hina novamente, tendo que confrontar ele. Seria difícil de executar perfeitamente? Seria, porém extremamente mais interessante do que foi. E o mais importante de tudo é que conectaria o pai dela, afinal é um grande ponto do plot o pai ter abandonado ela. Nós ainda contamos com um hacker aleatório envolvido que foi o responsável por dar a localização da Hina pro internato. Sabe qual anime também tinha um hacker envolvido em uma organização na qual não sabemos o propósito de nenhuma? Angel Beats. Gosto da ideia dele se sentir culpado e ficar um ano se infiltrando no ciclo de amizades do Yota para fazer ele se lembrar da Hina, só que esse personagem, o plot point, não tem utilidade. Yota sai desse arco do mesmo jeito que ele estava no episódio anterior. Não houve desenvolvimento, ele apenas relembrou algo que ele já sabia, coisa que acontece bastante frequência. No episódio final temos 3 partes onde o nosso maravilhoso protagonista chora 3 vezes diferentes ao aprender lições que ele já tinha aprendido muito tempo atrás. Eu não sei de quantas formas diferentes eu já falei isso nesse vídeo, mas Jun Maeda precisa jogar essa fórmula logo no lixo. O cara precisa de ajuda e eu preciso de ajuda depois de assistir esse anime. Ele definitivamente nunca entendeu o motivo do sucesso dos trabalhos antigos dele lá na Key. E alguém tem que pôr limitação na liberdade criativa desse cara. 3 trabalhos seguidos com a PA Works e ninguém nunca disse um não pro que ele fala. Jamais questionaram sobre os temas que ele levanta e nunca são concluídos, e até mesmo não disseram não pra pedofilia acidental. Mo Kami-sama mo Tsuraiyo ne.